Bom dia, Paula. Bom dia, Fran. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. E aí, como é que andam as coisas por aí? Paula, tô vendo que você tá na ativa. Bom dia, Leandro. Bom dia. Espera um minuto e a gente já vai começar, porque hoje nosso papo é reto aqui. Hoje nós vamos fazer uma análise de sensibilidade financeira para entender qual o melhor impacto de lucro. Deixa eu anotar aqui que eu acho que eu não coloquei, né? Agora eu não sei onde que eu coloco a informação. Acho que eu vou comentar e fixar. Análise de sensibilidade financeira para mais lucro. Deixa eu ver se eu fixo. Pronto, fixei o comentário. É isso aí. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia. Já clica no coração, chama mais pessoas para essa live. Eu já vou convidar aqui algumas pessoas para essa live nesse momento, né? Bora chamar um povo aqui para a live. Chamar um povo para cá. Vambora. Aí, já mandei. Voltei. Bom dia. Já mandei para um povo aqui chamando. Chama o povo aí, minha gente, manda o aviãozinho, convida pelo menos umas 10 pessoas para vir para essa live, que nós já vamos começar, já estamos conversando nossa live de terça-feira às 8h30, antiga live de quinta, agora todas as terças às 8h30 da manhã. Nós temos uma live aqui com o propósito de passar informações, conhecimento a respeito do seu negócio, estratégia de crescimento, progressão de crescimento, para a gente ter mais lucro e ser cada vez mais assertivo no nosso negócio. Sejam bem-vindos, muito bom dia. Eu tô com a sensação que o negócio aqui tá congelado. Vocês estão me escutando? Alguém me fala comigo aí, pelo amor de Deus, para mim saber se tá funcionando, porque eu tô com a sensação que tá congelado aqui. Alguém me responde se tá tudo certo? Beleza, então. Bom dia, então, meu povo, bom dia. Eu já quero te pedir para você clicar nesse coração para que o Instagram entregue essa live para mais pessoas, mais gente venha para cá, alto e bom som, então tá ótimo. Hoje eu vou falar sobre, nós vamos fazer uma análise bem simples, bem rápida, sobre sensibilidade financeira de negócio. Ok, Fran, tá falando que tá ouvindo bem, maravilha. Sensibilidade financeira de negócio. Por que eu resolvi fazer isso? Resolvi fazer isso de uma forma bem prática, tá? Bem prática. Então eu fiz aqui um modelinho, nós vamos utilizar o papel hoje novamente, é coisa de professora, né? Utilizar o papel novamente para que a gente faça uma análise básica, simples, rápida e você consiga aplicar isso no seu negócio, tá certo? Independente qual seja o nicho. Independente se você vende produto ou vende serviços, não importa. O que importa aqui é você entender o conceito, entender o passo a passo, muito simples, muito simples. Nós vamos fazer conta de porcentagem aqui, muito simples, para que você possa aplicar e você tome decisões mais assertivas, decisões com base em números, tá certo? Decisões com base em números. Olha, ontem eu fiz uma análise financeira para uma das minhas mentoradas.
A gente já havia feito uma análise financeira, essa mentorada minha, ela mudou de ramo, mudou de área de atuação, né, durante o processo, porque ela identificou que a área que ela estava não era uma área rentável, não era uma área estratégica. Então, o que ela resolveu fazer? Mudou de área, tá certo? Mudou de produto, mudou de ramo, mudou de nicho completamente. E nós fomos fazer, então, uma análise financeira desse novo negócio. Quando nós fizemos uma análise financeira no contexto geral do negócio, foi uma análise financeira positiva, de alta viabilidade. Entretanto, ontem eu fiz uma análise detalhada. Oi, Raquel, seja bem-vinda. Eu fiz uma análise detalhada de cada produto desse negócio. E eu já falei algumas vezes aqui na live que nós nos enganamos, especialmente pelo nosso achismo e pelas coisas que a gente gosta. Então, na nossa primeira análise, o que a gente pensou? Que determinados produtos seriam os produtos com maior lucro, baseado em quê? Baseado no gosto, baseado em a gente querer que aquilo funcione, querer que aquilo dê certo. E ontem, quando eu finalizei essa análise por produto, a gente conseguiu identificar os produtos de maior lucratividade, os produtos de sobrevivência e os produtos com margem negativa. E coincidentemente, um dos produtos que a gente achava que ia rachar de dar dinheiro era um dos produtos que estavam com margem negativa. Num caso desse, o que a gente faz? Abandona o produto? Não, a gente não abandona o produto. A gente consegue ter estratégias para que a gente possa fazer aquele produto que está com a margem negativa subir também, tá certo? Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente detalha as informações, tá? Detalha as informações. Então hoje, o que eu quero fazer aqui? Hoje eu quero mostrar para vocês uma análise muito simples, qualquer um pode fazer. E eu vou fazer na prática para você colocar no seu negócio, aplicar no seu negócio, para que você, se você tiver o mínimo de informação, você consegue fazer isso e você comece a tomar decisões assertivas, não na tentativa e erro, não no sentido de vamos ver o que vai dar e se eu fizer isso, o que acontece, mas sim com informações palpáveis para que você saiba o que está fazendo, tá? Quando a gente fala em aumentar o lucro de um negócio, o que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Eu quero que vocês participem aqui comigo, quem está aqui comigo, claro, né? Que vocês participem comigo. Quando a gente fala em aumentar o lucro, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Qual a primeira coisa? Eu sei que as pessoas que estão aqui, pelo menos as que eu conheço, têm um negócio, tá certo? Tem uma empresa. Então me fale. Se eu falar para vocês hoje, eu quero que vocês aumentem o lucro em 50%. 50%. Aumentem o lucro em 50% em um mês. Primeiro, é possível? E segundo, qual a primeira coisa que vocês vão fazer para que isso aconteça? Me falem aqui. Alguém me fale, por favor. Diminuir custo e aumentar a venda. Será, Fran? Vamos ver. Nós vamos fazer essa conta hoje. Quem dá mais aí, além da Fran? Quem dá mais? Você acha, Fran, que é possível aumentar o lucro em 50% em um mês? Me diga. Me diga. 50 não, vamos colocar 30. 30% tá bom. Aumentar o lucro em 30% é possível em um mês? Me digam se é possível. E qual a primeira coisa que vocês fariam? A Fran disse aqui que é diminuir custo e aumentar vendas. Quem dá mais? Tem um delay, né, entre o que eu falo e vocês escutam e o que vocês escrevem e chega pra mim. Tem um espaço de tempo aí. Alguém mais, pessoal? Alguém mais arrisca? Cadê o povo que tem empresa aí? O que vocês fariam? O que vocês fazem no caso desse? Para aumentar lucro? Acho que sim, só preciso descobrir como. É isso aí. Vamos descobrir hoje como que a gente pode fazer isso de uma forma simples, tá? Aumentar lucro necessariamente não é aumentar faturamento, tá bom? Aumentar lucro necessariamente não é aumentar faturamento. Como assim, Maria? O que é faturamento? Faturamento são todas as receitas. Tudo que você vende e que entra na sua empresa. Tudo que entra
é faturamento. Então, se você vendeu 10 produtos, 100 produtos, 1000 produtos, serviço, todo o dinheiro que você arrecadou é o seu faturamento, tá certo? Isso é faturamento. Ponto. Lucro é quando você pega esse faturamento, você paga todas as despesas variáveis, você paga todas as despesas e custos fixos, quando você paga os impostos, quando você paga as despesas de venda, por exemplo, taxa de entrega, taxa de inadimplência, né? Às vezes a gente vende produto e tem os nós cegos aí que não paga a gente, então esse valor tem que estar embutido aí no seu produto também. Taxa de maquininha, de antecipação de vendas. Então todos esses eles vão ser colocados para diminuir do seu faturamento. Então você faturou X, você gastou entre todos esses que nós falamos, por exemplo, 2x, né? Você faturou 3, gastou 2x, sobrou 1x para você. Esse é o seu lucro líquido. Depois disso, a gente ainda vai para o lucro operacional, que é quando você faz a distribuição de alguns recursos. Você pode ter um caixa de emergência, que é necessário ter um caixa de emergência. Empresas, principalmente empresas físicas, precisam ter um caixa de emergência. Antigamente a gente falava de 3 meses, hoje, depois de pandemia, pelo menos uns 6 meses. É importante você, após essa estruturação, ter um caixa de oportunidade. O que é um caixa de oportunidade? É você ter um recurso para que você aproveite as oportunidades que acontecem. Já percebeu que às vezes aparecem as pessoas com a corda no pescoço? Com a corda no pescoço, você fala assim, se eu tivesse dinheiro agora, eu ia fazer esse negócio. É isso, é você ter esse caixa de oportunidade para quando aparece a pessoa com a corda no pescoço ali, você consegue puxar a corda e fazer um bom negócio. Então são algumas estratégias que a gente tem a longo prazo para crescer. Mas não é o foco da nossa conversa hoje aqui. O foco da nossa conversa é: quero aumentar o lucro, por onde eu começo? O que manda na empresa é o lucro, não é o faturamento. Não é o faturamento. Eu já peguei empresas para fazer análise de viabilidade econômica, empresas faturando 10 milhões por ano. E aí você pode me dizer assim, nossa Maria, eu quero uma empresa dessa para mim. Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Eu quero uma empresa dessa para mim, faturar 10 milhões por ano. Só que essa empresa todo ano fechava o caixa com 200 mil negativo. E aí no outro ano tinha que pegar financiamento para aportar o capital de giro. Então é uma empresa saudável, sustentável? Não. Então o faturamento não importa. Era muito melhor que essa empresa faturasse 100 mil por ano e que tivesse 20 mil de lucro ao final desse ano. Era muito melhor do que você ter um faturamento de 10 milhões e fechar com 200 mil negativo. Então, faturamento não manda no jogo. Você vê aí, hoje na internet é muito comum a gente ver isso, né? 2 coisas que a gente vê muito na internet. É as pessoas falarem faturamentos milionários, só que ninguém falou qual que foi o custo, né? Então, qual que foi o lucro real? Isso é uma coisa. Especialmente em venda de infoproduto, né? Cursos, hoje pela internet. E tem pessoas fazendo aí milhões, 2, 3, 5 milhões por ano. Só que é de faturamento, não é de lucro. Não é de lucro. Então o lucro é em torno de 30%, 20% disso. Quando é, né? Então isso é uma coisa importante para a gente levar em consideração. A segunda coisa que a gente escuta muito e as pessoas trazem para as empresas sem saber o que significa é o tal do ROI, né? Alguém já viu essa palavra aí? Já escutou falar sobre ROI? Vou aqui, ó, colocar nos comentários. ROI. Quem aqui sabe o que é ROI? ROI é o retorno sobre o investimento. Quando que isso é interessante pra gente? Quando você vai fazer um aporte muito grande de investimento. Que não é o nosso caso dos meros mortais de pequenas empresas. O meu foco é trabalhar com pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Como que a gente começa o negócio? A gente começa com o que tem, não é mesmo? A gente começa começando.
a gente faz o MVP, né? E vai indo. A gente faz normalmente, pega algo que a gente já tem uma habilidade técnica, um conhecimento sobre o assunto e a gente começa. É assim que a gente faz. Alguém aqui foi diferente? Porque a gente começa. Então, esse ROI não importa muito pra gente, porque o nosso investimento tá ali, tá sendo quase nada. É diferente de quando você tem, sei lá, na sua mão, você tem R$1 milhão na sua mão para fazer um investimento. Aí o ROI é interessante. Por quê? Porque você vai olhar o negócio, e é um dos indicadores quando a gente faz um plano de negócio. Tem um negócio que vai te dar, por exemplo, 50% de ROI, o outro 200% de ROI e o outro 500% de ROI. O que é esses porcentagem? Se eu aplico, eu coloco 1 milhão e eu tenho 50% de ROI, eu vou retornar, aquele negócio vai retornar para mim R$1.500.000. Se eu tenho 500% de ROI, eu aplico, coloco 1 milhão de investimento e ele me retorna 5 milhões de investimento, de retorno, tá certo? E esse retorno também é faturamento, não é lucro, tá certo? Faturamento. Então, assim, é um indicador que pra gente, sinceramente, não fede, não cheira. Não fede, não cheira porque não vai impactar em nada pra gente. Pra gente, o que impacta aqui? Real. Lucro operacional, esse é o impacto. Outro, ponto de equilíbrio. Então, se você tem um pequeno negócio, o que é uma pequena empresa, gente? Pequena empresa com faturamento de até 4.800.000 por ano. Isso é uma pequena empresa, tá certo? Dentro da classificação nacional. Então, se você está faturando até 4.800.000 por ano, você é uma pequena empresa. Tudo certo? Então, nós estamos nessa classificação. Então, se você é uma pequena empresa, um indicador que você não pode tirar o olho, não pode de forma nenhuma, é o seu lucro operacional. 2, seu ponto de equilíbrio, que não é o nosso assunto aqui também hoje, tá certo? E 3 é o seu custo real do produto, porque é ele que vai te ditar a sua margem de contribuição. Então, minha gente, esquece essas outras histórias de faturamento milionário, de ROI, não importa pra gente, não vai fazer diferença nenhuma no seu negócio. Faturar 10 milhões por ano e terminar o ano negativo não resolve nossa vida e não paga nossas contas, não é mesmo? Então, pé no chão, vamos fazer o que precisa ser feito pra gente conseguir, tá certo? Vou virar a câmera novamente, porque eu já fiz alguns rascunhos aqui para agilizar o nosso processo hoje, para que a gente termine dentro do tempo, certo? De 40 minutos, que é a nossa meta, para que a gente possa agilizar o processo. Pessoal, se vocês forem tendo dúvida na nossa conversa aqui, podem mandar os comentários que eu estou vendo, tá? Eu vou virar a câmera, mas eu vou ficar lendo os comentários de vocês. Tudo certo? Então vamos lá para o processo, que nunca dá certo de primeira. Dá pra ver, não dá? Tá conseguindo enxergar, gente? Tá bom? Muito longe? Acho que é assim, né? Tudo certo aqui, então. Então, olha só. Antes da gente vir para esse rascunho de baixo, eu vou falar que a primeira coisa pra gente fazer uma análise de sensibilidade a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter informações. Informações, tá? Então, olha só, você precisa ter dados do seu negócio. Você não pode ficar no achismo. Não dá para você levar um negócio baseado no achismo, baseado em markup. O que é um markup? Paguei R$10 na blusinha, coloco um markup de 50%, vendo ela por R$15. Não dá, tá? Não dá. Esse tipo de conta, ela funcionava 40 anos atrás, tá certo? Se você aprendeu desse jeito, desaprenda.
desaprenda. A não ser que você não queira crescer, a não ser que você não queira ter lucro. Se você quiser ter lucro, você precisa desaprender esse processo. A gente só usa o markup depois que você já sabe qual é a margem de contribuição do seu negócio, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda é que você precisa ter dados organizados de quê? Você precisa saber quais são os seus custos fixos. O que são custos fixos, Maria? São os que não variam. Não variam no seu negócio. Então, por exemplo, você paga aluguel, tá? Aluguel. Você paga aluguel de uma sala onde você tem uma loja de roupas. Se você vender 10 peças de roupas, ou vender 100 peças de roupas, ou vender 1000 peças de roupas, ou não vender nenhuma, o seu aluguel é o mesmo. É o mesmo. Ele não varia. Ele tá fixo. Então, ele independe de quando você vendeu, de quanto você vendeu. Ele está fixo ali. Para alguns negócios, água e luz é um custo fixo. Para alguns negócios, é um custo variável. Se você tem uma indústria, por exemplo, um processo produtivo, e eu vi que tem pessoas aqui que têm produtos com processos produtivos, a água e a luz normalmente entram num custo variável e não num custo fixo. Por quê? Porque para produção precisa-se de água e de luz. Então, quanto mais eu produzo, mais eu gasto, tá bem? Então, o que é o custo fixo? É aquilo que não varia, não tem variação, tá? Outra informação que eu preciso ter são meus custos variáveis. Eu preciso ter isso detalhadamente. Tem 10 minutinhos. Seja bem-vinda, Lohane. Detalhadamente, custos variáveis. O que são os custos variáveis? Eles variam de acordo com o meu negócio. Então, já vou pegar o caso da Lohane aqui, professora de inglês, empresária, empreendedora. Tem uma empresa chamada Inglês Sem Fronteiras. Fará um curso, um evento para professores de inglês no dia 2 de abril. Ó a publi. Então, o que é um custo variável nesse negócio da Lohane? Por exemplo, pagamento de professores. Olha só. Mariel, mas mão de obra não é custo fixo? Depende. Se a sua mão de obra for contratada mensal, por exemplo, via CLT, via uma carteira assinada, você contratou essa mão de obra com carteira assinada e independente do que essa pessoa faça, ela tem o salário dela ali fixo, o que vai acontecer? Isso é um custo fixo. No caso da Lohane, os professores são pagos por hora-aula. Hora-aula, certo? São pagos por hora-aula. Se são pagos por hora-aula, o que acontece? Quanto mais aulas o professor dá, mais ela gasta com o pagamento. Tá certo? Mão de obra, quem faz serviços. Quanto mais serviços você faz, maior é seu pagamento de mão de obra. Eu não sei se a Paula está aqui ainda, mas a Paula trabalha com prestação de serviço. Engenheira agrônoma, trabalha, executa serviços nessa área. Então, o pagamento da hora está relacionado com a quantidade de serviços executados. Tudo certo? Produção. Eu tenho uma produção, eu tenho um salão de beleza. Um salão de beleza, sei lá, eu lavei 10 cabelos, eu tenho um custo de shampoo. Eu lavei 100 cabelos, eu tenho 10 vezes mais o custo de shampoo. Certo? Então, pessoal, custo variável, ele varia de acordo com as vendas, varia de acordo com a produção. Então, essa é a segunda coisa que você precisa ter aí anotadinho e sabendo exatamente o que você está gastando, tá bom? Terceira coisa, impostos.
Mariel, eu sou MEI. Não tenho imposto. Você tem imposto sim, você paga DAS lá todo mês. Só que ele é um custo fixo. Ele é um custo fixo, então ele vai entrar nessa composição do seu custo fixo, tá certo? Ah, minha empresa é limitada. Que é o caso da minha, por exemplo, limitada. Né? Minha empresa é do lucro presumido. Então, eu tenho a porcentagem que eu pago de INSS, de imposto de renda, de ISS, que é o imposto municipal, o que mais aqui? Contribuição, tá? Então, aqui, nós precisamos saber qual é o danado de imposto, gente. Por quê? Porque imposto é um comedor de lucro. O imposto é um comedor de lucro. Você é sócio do governo aqui. Não esquece isso. E ele é sócio majoritário. Por que ele é sócio majoritário? Porque você não pode ficar devendo ele. Você sim pode ficar sem prolabore, mas você não pode deixar de pagar o imposto pro governo, minha gente, senão você tá ferrada. Então, ele é seu sócio e é majoritário e ele recebe todos os meses e você não. Esse que é o fato, né? A gente tem que... Aceita que dói mesmo, dói menos, já dizia o ditado. Além disso, pessoal, nós precisamos também conhecer quais são as nossas despesas de vendas. Maria, mas eu não tenho nenhuma despesa de venda. Você tem, minha gente, você tem. É porque às vezes a gente não calcula. Já viu quantas pessoas te deram cano? Inadimplência. Antigamente tinha mais, né? Os caderninhos da vida. Ou antigamente tinha um pouco mais, talvez. Nem sei se tinha mais ou menos, mas tinha. Hoje em dia a gente ainda tem cheque sem fundo, pessoa que ficou de pagar e não pagou, fez o boleto e não pagou, enfim. Taxa de inadimplência. Quantas vezes você calculou a taxa de inadimplência do seu negócio? Você tem ideia de qual que é a taxa de inadimplência? Porque a taxa de inadimplência, ele é um comedor de lucro também. Às vezes a taxa de inadimplência está tão grande que você está só pagando conta na sua empresa, você não consegue ter lucro, porque o lucro ele está indo embora através dessa taxa de inadimplência. Então, saber a porcentagem da taxa de inadimplência é essencial, porque ela vai compor também os seus custos aqui, tá bom? Então, pessoal, o mínimo que vocês precisam ter de informações é isso: custo fixo, custo variável, seus impostos, suas despesas de venda e o seu faturamento. Isso aqui normalmente todo mundo tem, né? Faturamento. Todo mundo aqui tem, que tá aqui comigo, sabe quanto está faturando por mês? Qual é a receita? Pelo menos isso? Isso aqui, pelo menos, eu acredito que todo mundo saiba. Não é mesmo? Então, vamos lá. Sabendo tudo isso, eu já fiz algumas escritas aqui para facilitar a nossa vida. Acho que está dando para ver. Eu fiz uma simulação de uma empresa, tá? Com base em informações quase reais. Por que quase reais? Porque é uma empresa fictícia. Mas eu coloquei porcentagens parecido, pelo menos isso, né? Parecido com o que normalmente acontece, tá? Normalmente acontece. Então eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é a empresa, nome que vocês quiserem dar para essa empresa. Então, eu coloquei aqui, ó, o preço desse produto, vamos colocar aqui que é uma loja de roupas, tá? Vou colocar aqui calça jeans. Calça. O preço de cada calça, o preço de venda de cada calça, hoje é R$100. Tudo certo? Vamos ver se vocês vão conseguir acompanhar o raciocínio aqui. R$100 o preço de venda de cada calça. Essa loja, ela faz 100 vendas por mês. 100 unidades por mês. Então, se a gente já sabe o faturamento. Olha só, se eu tenho um produto no valor de R$100 e eu vendo 100 unidades por mês, qual que é o meu faturamento aqui? 100 vezes 100, o meu faturamento, então, é de R$10.000. Tudo certo até aqui, né? Então, essa loja, ela vende 100 unidades por R$100 cada uma, R$10.000 de faturamento.
Tudo certo. Beleza. Essa loja, ela já tem as informações e ela tem 15% de imposto mais despesas de inadimplência. 15%. Ou seja, a cada 100 reais, a cada calça que essa pessoa vende, que vale 100 reais, que ela vende por 100 reais, 15 reais é de imposto e despesa de venda. Então, esses 100 reais já não é mais 100 reais, né? É 85 reais. De custo variável, ou seja, a pessoa comprou a calça por 50 reais, tá? Então, se a gente fosse pensar em markup, tava colocando 100% de markup, ou seja, pagou 50 reais, vendeu por 100, 100% de markup, tá certo? Então, 50 reais é o custo variável. Custo variável pode ser insumo, pode ser aquisição de produto, pode ser matéria-prima. É o custo, é o que varia para sua produção. Então, aqui, 50 reais a aquisição dessa calça. E de custos e despesas fixas, essa loja tem R$2.000 por mês, tá? R$2.000 por mês. Por que que não está aqui por produto? Porque o custo fixo não varia, gente. Se essa pessoa vender 200 calças ou 300 calças, continuará sendo R$2.000 de custo fixo por mês. Beleza? Então vamos fazer uma conta aqui rapidinho. Olha só. 15% de imposto mais despesas de vendas. Então dá dando R$15 por unidade. Se eu vendi 100 unidades, eu tenho R$1.500 de imposto e despesas de venda por mês. Tudo certo? Beleza. Custo variável, R$50 por unidade. Vendi 100 unidades, então eu tenho um custo variável de R$5.000 por mês. Custos e despesas fixas, R$2.000 por mês. Então vamos fazer a soma aqui, ó. R$2.000 mais 5 dá 7, mais 1.500, 8.500. Eu tive um faturamento de 10.000, então o meu lucro é quanto hoje? 10.000 menos 8.500, eu tenho um lucro de R$1.500 por mês. Viram que o faturamento não importa? O que importa é esse garotinho aqui, ó, que é o seu lucro. Entrou uma tela aqui, voltou? Entrou a tela e saiu. Acho que voltei, né? Então, é esse garotinho que importa, R$1.500. Beleza. Então, esse é o primeiro passo que vocês precisam ter. Primeiro passo é o quê? Essas informações escritas. Vocês precisam ter isso anotado, organizado aqui. Tudo certo. Beleza. Aí, suponhamos que vocês decidam que vocês querem aumentar esse lucro, porque esses R$1.500, você fala assim, Mariel, esses R$1.500 tá muito pouco para mim de lucro no final da história. Tô trabalhando o mês inteiro, faturando 10.000, tendo todo o desgaste de comprar material, de vender, de pagar, de trabalhar, e tô tendo R$1.500 de lucro? Tá muito pouco, preciso melhorar isso. Por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Gente, me fala. Por onde que eu começo? Vou fazer uma simulação. Suponhamos que nós resolvemos aumentar em 5%. Nós vamos fazer uma força-tarefa esse mês nessa loja para aumentar em 5% alguns indicadores. Vocês acham que crescer 5% é muita coisa em um mês? 5%? Então, por exemplo, se eu vendo 100 calças, eu passo a vender 105 calças. Vocês acham que isso é extraordinário? Me falem aqui se vocês acham que isso é possível ou não é possível. De 100 passar para 105. Bom dia, Lúcia. Pessoal, me diga. Tranquilo, o Isaac tá falando que é tranquilo. Tranquilo. Passar de 100 para 105. 100 para 105. Então, olha só. Nós vamos fazer uma simulação porque é possível. Exato. Às vezes, se você... A Seame aqui é da área de estética, né, Seame? Se você faz lá, sei lá, 60 procedimentos por mês,
você passar para 6 vezes 5, 30, 63 procedimentos não é assim desesperador, né? A gente passar de 60 para 63, talvez, de 100 para 105, é algo que é tangível, é possível da gente colocar ali a mão na massa. Beleza. E aí eu fico olhando para isso e fico pensando assim, quando a gente fala em aumentar lucro, normalmente o que o empresário pensa? Vamos diminuir os custos. Não é isso que todo mundo pensa? Quando a gente fala, e aqui a Fran foi a primeira a me responder no início da live, quando eu falei, como que a gente faz para aumentar o lucro? Primeira coisa, vamos diminuir os custos. Vamos diminuir os custos. Os custos impactam, gente. Vamos ver quanto impacta isso aqui? Então, nós vamos fazer uma simulação de 5%, tá? Então, suponhamos que nós vamos aumentar 5% no preço da calça. Então, se eu estou vendendo R$100 a calça e aumento 5%, essa calça vai ser vendida por quanto, gente? R$105, né? Então, se eu vendia por 100, agora eu vendo por 105. Essa é uma das nossas opções, tá? Uma das nossas opções. Uma outra opção seria o quê? Manter essa calça R$100, só que em vez de eu vender 100, eu passo a vender 105 unidades. Quer dizer, não mexi no preço, não mexi em mais nada, só aumentei 5 vendas. Essa é uma segunda opção. Terceira opção, mantenho R$100, mantenho as vendas de 100 unidades, só que eu consigo diminuir 5% dessas despesas de vendas. Consegui aqui recuperar algumas inadimplências, melhorei e eu consegui então diminuir 5% dos meus impostos. Imposto a gente não mexe, né? Mas eu consegui diminuir 5% das minhas despesas de venda. Então, em vez de eu ter uma despesa aqui de R$15 por unidade, é R$15 menos 75 centavos. Então, eu tenho 14,25 agora. Baixei 5% dessas despesas de venda. É uma terceira hipótese. A quarta hipótese é o quê? Eu mantenho R$100 o preço de venda. Eu mantenho 100 unidades todos os meses. Mantenho, não consegui recuperar a inadimplência. E agora eu consegui diminuir 5% dos meus custos variáveis. Isso é ótimo, né? Então, se eu consegui lá, ó, negociar com o fornecedor, e isso é legal, viu, gente? Lembra que eu comecei falando de uma empresa que faturava 10 milhões por ano e estava com caixa negativo todo ano de R$200 mil? A gente conseguiu mudar a realidade dessa empresa. Essa empresa passou a fechar o ano com 300 mil positivo, só com que ajuste de fornecedor. Ajuste de fornecedor, viu? Então aqui, ó, principalmente quem mexe com produtos, não serviço, mas produtos, fornecedor, eu já tô toda pintada, meus dedos. Fornecedor e eu posso dizer aqui que é um dos pilares do seu negócio, viu? Ter bons fornecedores, boa negociação para pagamento, um bom tempo para pagamento, conseguir trabalhar com o dinheiro do seu cliente, fazer uma boa gestão de estoque. Então, isso aqui é fundamental, tá? Então, suponhamos que nesse caso, nossa quarta hipótese seria o quê? Mantenho a venda de 100 unidades por R$100, mantenho aqui os impostos e taxa de inadimplência, mas eu consegui negociar com fornecedores e consegui baixar 5% do meu custo variável. Então, eu estava pagando R$50 em cada calça, agora eu passo a pagar R$47,50. Baixei R$2,50 por unidade. É uma boa coisa, né? 5% em fornecedor é maravilhoso. Uma quinta hipótese seria o quê? Mantenho R$100, mantenho 100 vendas, mantenho impostos, mantenho custo variável, não consegui negociação com os fornecedores, mas eu consegui 5% de desconto aqui, ó. Eu consegui baixar, diminuir 5% dos meus custos fixos. Por exemplo, negociei o aluguel que eu estava pagando R$4.000, consegui 20% nesse aluguel porque eu fiz uma negociação e os meus custos fixos gerais baixaram 5%.
Então, ao invés de eu pagar 2.000 por mês do meu custo fixo passou a R$ 1.900 por mês. Qual dessas 5 hipóteses é a melhor? Falem para mim. Quero que vocês me digam. Qual destas 5 hipóteses é a melhor para aumentar o seu lucro? Qual dessas 5 hipóteses é a melhor para aumentar o seu lucro? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Lucro, viu, gente? Eu tô falando de lucro, de lucro. Qual dessas hipóteses, nessa simulação que a gente está fazendo, é a melhor para aumentar o seu lucro? Enquanto vocês respondem aí, clica no coraçãozinho, gente, dá uma moral para que essa live seja entregue. Também dizer que domingo teremos a nossa imersão no poder com as mulheres gatíssimas empresárias aqui de Goiânia. Tô animada para essa imersão, vai ser maravilhoso. Acho que tem algumas aqui que vão participar, então assim, ó, se prepare que não vai ser mole não, viu? Vai ser mole não, viu, gente? Então, quem vai para essa imersão, eu vou falar, se prepare porque o dia vai ser o dia. Nada? Ninguém vai chutar para mim? Ninguém. A Márcia colocou aqui, ó, aumentar as vendas e o valor das calças também. Vamos ver então, Márcia. Então, olha só, Ciame ansiosa, é isso aí, Ciame, vai preparada. Então, vamos começar de baixo para cima. Se nós negociar com o fornecedor, vamos lá, Rosane? Se nós temos 5 hipóteses. 5 hipóteses. Primeira hipótese, simplesmente aumentar o preço de venda. Segunda hipótese, aumentar o número de vendas. Terceira hipótese, diminuir despesas de vendas. Quarta hipótese, diminuir o custo variável, negociar com o fornecedor. E quinta hipótese é a gente diminuir as despesas fixas. E aí aqui já vai uma dica para você. Diz que dica boa é paga, né? Mas vamos lá. Se você vende serviços, fique de olho nos seus custos fixos. Se você vende serviços, fique de olho nos seus custos fixos, tá bom? Só pra gente não passar em branco. Então, olha lá. Nossa quinta hipótese era diminuir custos fixos. Se nós diminuirmos custos fixos, no final da história, a gente tem um lucro de R$100. Marcadores positivos, aumentar, marcadores negativos, diminuir. Você tá igual aquelas piadinhas lá, né? Que aí não, vamos ser mais assertivos, sabe? Aumentar o positivo e diminuir o negativo, né? Maravilhoso. Olha só, R$100, a gente aumenta R$100. Então, nessa hipótese, se a gente diminuir R$100, nosso custo fixo, vai aumentar, claro, R$1.000 de lucro. Então, nosso lucro passa a ser R$1.600. Oi, Cris! Seja bem-vinda, minha amada. R$100. Beleza. Custos variáveis. Aqui também não tem muito para onde correr. Se eu consigo um ajuste com o fornecedor, né? E eu consigo 5% de desconto ali, né, na negociação, eu consigo aumentar o meu lucro em R$250. Então, o meu lucro, que era 1.500, passou para quanto? R$1.750. Tudo certo até aqui? Beleza. Ok, nossa terceira hipótese era o quê? A gente diminuir as despesas de venda. E no final da história, como a gente só conseguiu diminuir 75 centavos por unidade, ao final dessas vendas, porque a gente permaneceu com as 100 vendas, 100 unidades, nós conseguimos então aumentar o nosso lucro em R$75. E o nosso lucro, que era 1.500, passou para R$1.575. Tudo certo? Então, até agora, o mais efetivo está sendo
os fornecedores. Nós trabalharmos os fornecedores. Nossa quarta hipótese é aumentar as vendas. Aumentar as vendas. Olha só, gente. Isso aqui é unanimidade. Todo mundo, quando a gente fala em aumentar lucro, em fazer empresa crescer, o que as pessoas pensam? Vamos aumentar a venda. Vamos aumentar a venda que tá tudo certo. E aumentar a venda em 5% aqui, aumentou o nosso lucro em R$175. Então, o nosso lucro, que era R$1.500, passou para R$1.675. Foi o mais efetivo até agora? Não. Negociar fornecedor é mais efetivo do que vender mais. E dá muito menos trabalho. Então, olha só. E agora, por fim, nós temos aumentar o preço de venda. Aumentar o preço de venda. E aí, quando a gente aumenta o preço de venda, deixa eu só voltar aqui, ó. Aí você pode falar assim, Mariel, mas 5 por mês, eu vendi 100 unidades, 100 unidades. Passou para 5 vezes 100, 500. Não tinha que aumentar R$500 aqui de faturamento? Sim, mas de lucro não. Por quê? Porque se eu aumentei o número de vendas, eu aumentei o meu custo variável e eu aumentei o meu imposto e minha despesa de venda. Então, quando eu diminuo esses dois, a minha margem diminui. E é por isso que sobra de lucro R$175, mesmo tendo aumentado R$500 de faturamento. Tá certo? Então, quem manda do jogo é o lucro, não é o faturamento. Aumento venda, aumento R$500 no faturamento, então de 10 mil, desculpa, R$500. De 10 mil passa para 10.500, só que no final da história eu tenho 1.675 de lucro. E se eu aumentar 5% do meu preço? 5%, estava vendendo por 100, passei a vender por R$105. Eu aumento meu lucro em 425. Então, meu lucro, que era 1.500, passou para R$1.925, aumentando 5%. Por que não é R$500 aqui também? Porque se eu aumentei o preço de venda, eu aumento os impostos, tá certo? Porque o imposto é sobre o que você vende. Então, se eu aumento, eu também aumento os impostos. O meu custo variável permanece, tá? Porque eu não mudei a quantidade de vendas aqui. O que eu quero que vocês analisem? Primeiro, onde o empresário sempre vai? Eu preciso vender mais. É sempre assim. Eu preciso vender mais. E eu preciso diminuir meus custos. E normalmente olha para onde? Para os custos fixos. E aonde que está o lance da jogada aqui para você aumentar o seu faturamento? Você trabalhar precificação correta. E em segundo, junto, aliado, você trabalhar fornecedores. São duas coisas com prática muito simples, com um custo muito reduzido, para você conseguir aumentar isso. Então, olha só quanto que a gente conseguiu crescer. Vou fazer a conta aqui. Nós aumentamos em 32%. Eu perguntei no início se era fácil ou difícil, né? Se era possível aumentar 30% de lucro, gente, de lucro. Nós aumentamos 32% só ajustando 5% no preço. E aqui já vai alguns comentários importantes e perigosos. Primeiro, vamos virar a câmera aqui novamente. Os comentários perigosos aqui, tá? E importantes. Primeiro, às vezes a gente fala de precificação, as pessoas acham que é só aumentar preço, tá? Não é aumentar preço. Existem coisas envolvidas com a precificação correta. O levantamento das informações, a margem de contribuição, o custo real do seu produto, o ponto de equilíbrio que manda no jogo. Então, se você não está vendendo a quantidade suficiente nem para chegar ao ponto de equilíbrio, a sua margem vai ser sempre negativa. Uma outra questão é trabalhar a ancoragem, trabalhar a concorrência. Então, são aspectos inerentes à precificação.
Precificação não é você ir lá e simplesmente aumentar o valor, tá certo? Porque ele tem um teto, tá certo? Tem um teto. Chega naquele teto, você não consegue aumentar mais esse preço, né? Então, não é assim não, tá? Então, essa é uma coisa que você precisa levar em consideração. Segundo olhar, é que a gente precisa mudar essa fala, que a gente parece papagaio repetindo, dizendo que tem que aumentar a venda, tem que aumentar a venda, tem que aumentar a venda. Se você não tiver com a precificação correta, quanto mais você vende, mais você quebra, tá? Então, essa é a segunda informação importante, porque a maioria das empresas que eu conheço estão com precificação incorreta. Não sabem, não conhecem indicadores. E aí fazem as coisas aleatórias de acordo com o mercado vai acontecendo. Chega na Black Friday, o que a pessoa faz? Vê o concorrente dando 30% de desconto, ela vai lá e dá 30% de desconto. Num caso desse, se a pessoa dá 30% de desconto, ela vai ficar negativo. Mais rápido, quebra, vai pro buraco. Bem isso. Então, se a pessoa dá 30% de desconto nessa simulação que a gente fez, em vez de faturar 10 mil, vai faturar 7 mil. O custo dessa empresa estava dando 8.500, quer dizer, ela vai ficar com 1.500 negativo. Por quê? Porque não fez um desconto, uma oferta apropriada para o negócio, de acordo com os seus resultados, com as suas informações. Levou em consideração o oba-oba que está acontecendo, né? Vai lá na história da concorrência e vamos para todo preço. Não vale a pena. Quando você faz isso, você aumenta suas vendas, aumenta o faturamento, diminui o lucro, aumenta a necessidade de capital de giro, você não tem dinheiro, o que vai acontecer? Você vai buscar dinheiro emprestado lá, pegar financiamento, e aí você não sabe o porquê que você não está vendo dinheiro no final do mês, tá? Pessoal, manda aqui para mim agora, por favor, me escrevam. Conseguiram entender o raciocínio? Conseguiram entender o raciocínio? Me fala aqui, foi bom? Valeu a pena? Conseguiu entender o raciocínio? Como que vocês precisam fazer essa análise no negócio de vocês? Pode ser que dependendo do negócio, dependendo da composição do negócio de vocês, esse resultado dê uma diferença. E é por isso que a gente precisa levar em consideração a singularidade de cada negócio. Eu detesto esse povo na internet falando assim, olha, a gente para vocês crescerem, vocês têm que fazer igual às grandes empresas, vocês precisam ter uma equipe autogerenciável, se vocês fizerem isso, vocês vão quebrar. Por quê? Qual que é o melhor método para o negócio de vocês? O que olha para o negócio de vocês. Quando a gente consegue identificar a situação do negócio de vocês, de qual é a composição dessas informações, de qual é o prolabore que você precisa desse negócio, de quanto que você consegue suportar nesse negócio para tomar as estratégias mais corretas, eficientes e assertivas do seu negócio. Beleza, Fran, que bom que vai te ajudar. A Márcia falou que sim também. Pessoal, quero pedir para vocês algumas coisas. Quem tá na internet já sabe disso, né? Então, vamos lá. Queria que vocês, desse o feedback aqui de vocês, né? Me falasse aqui rapidinho, que se foi bom, se valeu a pena, se deu pra ter um start aí no negócio de vocês. 2, posta essa live no seu story. Posta essa live no seu story, de preferência que eu não esteja com cara de débil mental, porque eu faço muita gesticulação, então sempre tá. Posta, coloca seu feedback lá pra mim, isso é muito importante por vários motivos, importante por conta do Instagram, mas importante também porque vai me balizando de que eu posso entregar e como eu posso entregar, né? Às vezes os temas das lives eu vou muito mais nas necessidades que eu encontro nos meus alunos, nos meus mentorados, do que, né, das pessoas que estão aqui. Então, o que vai acontecendo, eu vou colocando na live de acordo com o que eu vou vendo, as demandas que eu vou vivenciando. Faz isso pra mim, eu fico muito feliz, muito grata por isso, porque a gente precisa disso, né? A gente também tem um algoritmo aqui por trás que manda no jogo, na regra do jogo aqui do Instagram, tá certo? Para sermos colaborativos. Espero que eu tenha contribuído com vocês, espero ter dado um start, um norte aí no negócio de vocês, para que vocês façam essas contas e tomem a decisão mais assertiva para vocês aumentarem esse lucro. É possível aumentar 32% de lucro em um mês? Muito, muito possível, até mais se a gente juntar 2 indicadores desses e a gente fazer ações estratégicas linkadas uma com a outra, tá bom? Para quem vai estar comigo no domingo, vai ser massa, vou esperar vocês lá.
E para quem não estará, terça-feira às 8h30 estarei aqui novamente com outra live. Então, beijo, gente. Boa semana para vocês. Espero que estejam todos em paz. Que Deus abençoe muito nossas vidas. Beijo, gente. Tchau.